Graças a Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça, paz e misericórdia seja nos concedida da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Márcio, uma vez mais, para com uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei ler um texto que está escrito no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João capítulo de número 14, seu versículo 1, versículo 2 e versículo de número 3. Está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista João. E o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito aproximadamente no ano 69 até o ano 90 depois de Cristo. O Evangelho segundo escreveu João, ele nos revela e nos mostra Jesus como o único e verdadeiro Filho de Deus, o Filho gerado por Deus. E eu quero trazer aqui para os irmãos, a título de informação, a respeito da pessoa do evangelista João, que diz assim: João, o apóstolo, era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão mais novo de Tiago. Era galileu e aparentemente vinha de uma família abastada. Isso está escrito em Marcos, capítulo de número 15, versículo 40 e 41. Era uma pessoa de firme caráter, a ponto de ser chamado filho do trovão. Também está escrito em Marcos, capítulo 3, e versículo de número 17. Teve papel importante na igreja primitiva em Jerusalém. Essa informação ela está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo 1. Atos, capítulo 8, versículo 14. E Gálatas, capítulo 2 e versículo 9. Mais tarde esteve em Éfeso, e por razões desconhecidas foi exilado na ilha de Patmos, né? Nós sabemos que João ele era filho de Zebedeu, e eles eram de uma família de pescadores, né?
E Jesus ele chama João quando ele estava com o seu pai no barco. Quando Jesus o chama para ser seu discípulo, para ser seu seguidor, a Escritura diz que imediatamente João ele abandona as redes e o barco e seu pai, e ele segue ou passa a seguir a Jesus. Então João, ele era um pescador, mas era de uma família nobre, podemos assim dizer, né? Não descendente de rei, mas de uma família abastada, de uma família que era empresários do ramo da pescaria naquela época, né? E nós lemos um texto no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, que Jesus ele está falando para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? A casa do meu pai aqui que Jesus está referindo-se é o terceiro céu, aonde está a cidade, a Nova Jerusalém, que é aonde nós, cristãos, iremos passar a nossa eternidade com Ele. Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós sabemos que Jesus usa uma linguagem, né, para dizer como que se esse lugar não estivesse ainda preparado. Mas nós sabemos que este lugar, este local ao qual Jesus se refere, que é a casa do Pai, a morada do Pai, as mansões celestiais, ela já estava preparada desde quando Deus ele começou a tornar visível e materiar todas as coisas nesse mundo que nós estamos vivendo. O versículo de número 3 é onde eu quero me deter aqui por alguns minutos, né? Versículo de número 3. E quando eu for, né, vos preparar lugar, voltarei. Preste bem atenção, meus queridos irmãos, nesse termo, nessa palavra. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então aqui nós temos um consolo da parte de Jesus, uma palavra de edificação no versículo 1, consolando os seus discípulos, pois ele se encontrava com os seus corações perturbados, podemos assim dizer, aflitos. Mas Jesus consola eles, né? Jesus traz uma palavra de edificação para os seus discípulos. E a palavra é essa: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então aqui nós temos Jesus consolando os seus discípulos, a sua igreja,
mas também fazendo uma promessa, dizendo para ele que na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. No versículo 3, Jesus ele faz uma promessa. Promessa essa que é feita pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele promete que ele voltarei. Está escrito no texto, na minha versão Almeida atualizada. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, ele faz uma promessa que ele voltaria para buscar a sua igreja, o qual ele a comprou com o seu sangue vertido, derramado na cruz do Calvário. A igreja que não foi comprada com ouro ou com prata, mas com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, Jesus comprou a sua igreja. No capítulo de número 1 de Apocalipse, se você puder folhear a Bíblia comigo, no capítulo 1 de Apocalipse, no seu versículo de número 5, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e permanecer vivo. E a própria Escritura afirma que ele vive e que ele reina para todo sempre. Então Jesus, nesse momento, podemos dizer que ele está reinando na presença do Pai, né? E ele também está reinando em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma, podemos dizer também em nosso corpo. O versículo prossegue dizendo assim: o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo de número 6, e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele fez a promessa que iria voltar para arrebatar a sua igreja. A título de informação, eu quero falar para os irmãos que a igreja primitiva do primeiro século, a igreja que consistia nos apóstolos, nos discípulos, eles aguardavam Jesus ainda naquela época, naquele tempo. Mas nós sabemos que Jesus não voltou ainda, não voltou naquela época, não voltou naquele tempo. Mas a promessa estabelecida por Jesus, ela está de pé. Jesus, ele vai retornar uma vez mais para buscar ou para arrebatar a sua igreja. Meu querido pastor David, um forte abraço, meu irmão, que Deus em Cristo continue abençoando grandemente aí em São Paulo. Graças a Deus,
por sua vida. Eu tenho visto o trabalho que você está fazendo aí em São Paulo e a minha oração é que Deus continue lhe abençoando e lhe usando aí poderosamente através do chamado que Deus colocou na sua vida, na sua esposa e na sua família. Fico muito feliz quando eu vejo você aí, né, com esse trabalho maravilhoso, né? Às vezes eu não comento, às vezes eu não falo nada, mas tenha certeza disso, que eu estou aqui orando por você. O nosso irmão também, cadê ele? Já saiu já? Parece que saiu, eu esqueci o nome dele. Tem o nosso irmão Carlos Silva também está assistindo. Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à palavra de Deus aqui. Então Jesus, ele prometeu que ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, que foi comprado e lavado e remido pelo seu sangue. E no Novo Testamento nós temos inúmeras passagens que falam a respeito do retorno, da segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Amém, meu querido Carlos Silva? Que Deus em Cristo continue abençoando. Nós temos várias passagens. E eu quero ler uma delas aqui que está em 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo de número 3. Está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se você ler o contexto do capítulo 2, o versículo 1, 2, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja que a vinda de Jesus, que a segunda vinda de Cristo em glória e poder, não é daquela maneira como os irmãos da igreja de Tessalonicense estavam ouvindo por epístola, por palavra, por revelação, por parte de falsos doutores. Mas que antes da sua vinda haveria a apostasia e que se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o arrebatamento da igreja, irmãos. Ou seja, quando Jesus vai voltar, vai ser depois da manifestação do anticristo. Aí você me pergunta, mas o senhor quer dizer com isso, irmão Márcio? O que eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus ele vai voltar. Mas para Jesus voltar é necessário que o anticristo, o filho da perdição, ele se manifeste. Ele se revele neste mundo para governar o mundo. E quem diz isso não sou eu, é a palavra. Se você lê atentamente o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, você vai perceber que para Jesus retornar uma vez mais na sua segunda vinda, o qual a Bíblia também em algumas passagens chama de parousia, né? Que quer dizer a manifestação, né? A presença real da pessoa
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário que o anticristo ele se manifeste primeiro, não somente o anticristo, o filho da perdição, aquele que se opõe contra Deus. Eu sei, irmãos, eu entendo que a maioria da igreja, ela acredita, ela crê, ela defende que a igreja ela não vai estar aqui na terra no período tribulacional, no grande dia, no grande e terrível dia do Senhor. É onde o Senhor vai derramar sua ira sobre os ímpios, onde o Senhor vai destruir aqueles que destroem a terra. Então, voltando aqui a um ponto o qual eu falei, não apenas a manifestação do anticristo, mas a manifestação do falso profeta, que está no capítulo 13, e a manifestação do investimento de Satanás sobre o anticristo. Porque se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, Paulo vai dizer a esse, se referindo ao anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então preste bem atenção no que eu estou querendo dizer para você, o que a Escritura está nos dizendo nesta hora, neste momento, nesta noite, através desta mensagem. Então, para Jesus voltar, é necessário que o anticristo, o falso profeta, o dragão, ele manifeste o seu ministério maligno na terra. É necessário que o diabo ele engane, que o diabo pratique atos de abominação, de idolatria, de perseguição contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma literal. E nós podemos ver isso no livro do Apocalipse, O anticristo tem autoridade para perseguir, a ele é dado domínio sobre povos, tribos, nações e línguas. Então veja só, meus irmãos, não há base bíblica para um arrebatamento pré-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionista ele defende que Jesus ele vai voltar antes da manifestação do anticristo, do falso profeta. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui em 2 Tessalonicenses que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia aqui? Apostasia aqui, irmãos, é o abandono literal da fé. É isso que está acontecendo hoje nos nossos dias atuais, tanto no Brasil e tanto fora do Brasil, ou seja, no mundo inteiro já está havendo apostasia. Muitos estão abandonando os marcos, as doutrinas bíblicas de nosso Senhor Jesus Cristo e aderindo a uma outra fé, a uma outra religião, Essa apostasia aqui não fala da pessoa, por exemplo, deixar de congregar em um ministério, e ir para outro ministério, ou coisa semelhante a essa, não. Apostasias aqui significa abandono. O esfriamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja,
podemos dizer também sobre o engano religioso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque esse vídeo não é para falar sobre o engano religioso, sobre apostasia literalmente, mas é para mostrar que a vinda de Jesus, ela se dará logo após o fim da grande tribulação. E onde é que está escrito isso? Mateus capítulo de número 29. Se você puder folhear a Bíblia juntamente comigo, você vai poder encontrar essa fala que eu estou trazendo para vocês aqui. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 29 e versículo de número 30. Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o que é aflição, irmãos? Aflição aqui é tribulação. E logo depois da tribulação ou aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O cosmo, o céu será abalado. Versículo 30. Então, depois desses fatos, depois destes acontecimentos do versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, e no versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos aqui, irmãos? São aqueles que foram chamados, são salvos, são a igreja de Jesus Cristo. Serão ajuntados, os quais ajuntarão, na verdade, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse versículo aqui, ele destrói, ele acaba com a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista. O que é pré-tribulacionista? Ou o que são os pré-tribulacionistas? Eu já fui um pré-tribulacionista. Eu já defendi a ideia que Jesus, ele voltaria antes da grande tribulação. Pré-tribulacionista é isso, é eu crer, é eu acreditar, é eu defender que Jesus vai voltar antes da manifestação do anticristo e do início da grande tribulação, o qual os teólogos, estudiosos, dividem o período da grande tribulação em duas partes, sendo para cada parte 3 anos e meio. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Isso aí já é um outro assunto. E só esse versículo aqui, irmãos, desfaz essa tese de que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação, sendo que Jesus está dizendo que ele vai voltar logo após a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. Então eu passei a entender pelas Escrituras que não existe arrebatamento pré-tribulacionista.
Até mesmo porque a história da igreja, ela foi marcada por martírio, por perseguições, por muitas perseguições. Inclusive, o livro do Apocalipse, quando foi escrito por João, exilado na ilha de Patmos, ele mesmo vai descrever no capítulo 1, versículo 9, que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nessa época aqui, no ano 96 aproximadamente depois de Cristo, quem estava sobre o domínio, sobre o comando de Roma, era Domiciano, o imperador, era ele que comandava, ele que mandava, e ele se autodenominou uma divindade, um Deus. Então ele não aceitava, eu creio eu, que alguém pregasse, ensinasse a respeito de outro Deus, de outro rei, de outro monarca, né? Então João, ele é exilado, é preso por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. E isso implica em quê, irmãos? Em perseguição contra o reino de Deus, contra Cristo e contra o apóstolo João. Meu querido Vadinho Menezes, diácono Vadinho, nosso irmão presbítero Januário também está assistindo. Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Então, naquela época, irmãos, houve-se uma grande perseguição por parte dos imperadores contra a igreja. A igreja, ela foi martirizada. Os crentes eram presos, eram lançados nas arenas. Nero deixava os seus leões com fome no espaço de aproximadamente 3 a 4 dias sem alimentar essas feras, e colocava aquela multidão de irmãos com criança, pai, mãe, filho, dentro do Coliseu de Roma, e soltava os leões, e devorava, estraçalhava os corpos dos santos. Eles faziam cruzes para crucificar para crucificar os cristãos naquela época. Todos os apóstolos que Jesus chamou, menos Judas, que teve a sua morte de forma diferente, e menos o apóstolo João, que não morreu de forma trágica, vamos assim dizer, mas de morte natural, livrando esses dois, todos os discípulos foram mortos, irmãos, esquartejados. Por baixo de grande perseguição, a igreja foi formada debaixo de perseguição. E por que conosco, com a igreja dos últimos dias, dos últimos tempos, ou da última hora, como podemos assim dizer biblicamente, como diz o próprio apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, muitos agora se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, nessa última hora, irmão, será precedida pela perseguição. A igreja vai ser perseguida literalmente. Mas isso não quer dizer que a igreja será derrotada. Porque o fato de um cristão ele morrer por Cristo, isso não é derrota. Isso é vitória. Isso é morrer por Cristo, é dar vida por Cristo, pelo Evangelho. Jesus ele diz assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a mim.
Tomar a cruz, irmãos, isso fala de sofrimento. Então hoje eu acredito particularmente na ideia de que a igreja ela vai sim passar por um momento muito difícil ainda. E o cenário global está preparado para receber o anticristo, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder, a estratégia de Satanás. E nós sabemos que o espírito do anticristo, ele já está no mundo há muitos anos, ou muitos séculos. E o papel do espírito do anticristo é trazer o engano na vida do ímpio, mas também para dentro do âmbito religioso. Porque nós estamos vivendo a época do engano religioso. Isso é um sinal de que o anticristo ele está perto de se manifestar. E ele vai controlar o mundo. Em Apocalipse nos é dito que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém negocia se não tiver a marca ou número da besta. Será um tempo difícil, de escassez. Se você ler o Apocalipse capítulo de número 6, você vai encontrar o cavaleiro preto, o cavalo preto, e o seu cavaleiro, qual simboliza, significa e representa a fome. Vai haver no mundo ainda, irmãos, uma grande escassez de alimento. Tudo nos mostra e aponta para isso. Mas é preciso, é necessário que nós estejamos preparados em Cristo, alicerçado na Escritura Sagrada, e não no homem, e não no que o homem diz. E também, se este homem estiver falando, ensinando, doutrinando, instruindo, direcionando, conduzindo através dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também assim com os ensinamentos dos apóstolos. Pois bem, tendo dito estas palavras, eu quero ler um outro texto referente ao dia em que Jesus ele irá voltar para buscar a sua igreja, ou para arrebatar a sua igreja. E o que significa, irmãos, arrebatar a sua igreja? Qual a interpretação para a palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento, irmãos, ela quer dizer tirar, arrancar com força, com velocidade, com rapidez. Então a igreja ela será tirada, arrancada com uma rapidez tremenda da parte de Deus. Se você ler Mateus capítulo de número 24, você vai encontrar Jesus falando
que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19. Para quem não sabe, Apocalipse, irmão, significa revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, o seu servo, na ilha de Patmos. Vamos ler Apocalipse capítulo 19. Muitas pessoas acham que Apocalipse é um livro de tragédia. Mas Apocalipse ele não é um livro de tragédia. Pode ser um livro de tragédia para o ímpio, para o homem mau, para o homem maligno, para o mundo que vive nas trevas, que vive na orgia, que vive na prática pecaminosa. Mas para a igreja é o livro da vitória de Jesus sobre o quarteto maligno, né? E quem é o quarteto maligno do Apocalipse? Eu falei 3 na estante. Vou acrescentar mais um. Não acrescentar, mas mostrar para vocês. E está no capítulo 17. A primeira pessoa do quarteto é o anticristo. A segunda é o falso profeta. A terceira é a Babilônia, a grande meretriz. E o quarto, não posso chamar de pessoa, mas de um agente espiritual que é Satanás. O dragão, a antiga serpente que enganou Eva lá no jardim do Éden. Então o mundo ele será entregue na mão desse quarteto maligno. Satanás, anticristo, falso profeta e a grande Babilônia que já está estabelecida, que é o sistema político, religioso e econômico. Jesus vai desmascarar esse sistema. O sistema que é imposto e ensinado por Satanás. Essa é a grande Babilônia, a meretriz, a mãe das abominações. Então, Babilônia, ela é a religião corrompida, a religião do anticristo. Jesus vai destruir. Eu vou chegar no capítulo 19 daqui a pouco, tá? Eu não esqueci não, mas eu preciso falar algo aqui que o Espírito Santo está me dando. Como eu já falei aqui, agora esse quarteto maligno, Satanás, anticristo, falso profeta e a Babilônia, podemos dizer que ele já está comandando este mundo, não literalmente, não visivelmente podemos assim dizer, mas já está, mas estará mais ainda, intensificadamente, mais ainda, ou literalmente, de forma mais visível, de forma mais notória, de forma mais perspectiva, que podemos perceber bem que aquilo não provém de Deus. Então, quem é que vai permitir que esse quarteto maligno governe e tome conta da terra? É o próprio Deus. Deus vai permitir o anticristo, o dragão, Satanás, o falso profeta, que eles venham agir de forma brusca, levando as pessoas a
cometer atos hediondos diante de Deus, como a adoração tanto ao anticristo como ao falso profeta e o próprio Satanás. Eles serão adorados por aqueles que não terão o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 7. E foi-lhes permitido... Não, deixa eu pegar o contexto aqui para ficar melhor. E vi uma de suas cabeças como ferida, versículo 3, do capítulo 13 de Apocalipse. E vi uma das suas cabeças feridas de morte, e a sua chaga mortal fora curada. Aqui se refere ao anticristo. E toda a terra se maravilhou, toda a terra, irmãos. Veja aqui que ele está generalizando. Versículo de número 4. E adoraram o dragão. Quem é o dragão, irmãos? É Satanás, é a antiga serpente que enganou Eva lá no jardim do Éden. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ou seja, Satanás vai investir um poder destrutivo, de destruição na besta, no anticristo. Para quê? Para levar as pessoas a adorá-lo, a prestar culto ao próprio dragão, ao próprio Satanás. O meu irmão... 2 vezes, né? Meu irmão Marcos Elias Araújo está lá em BH. Deus continue abençoando aí grandemente em nome de Jesus, meu querido irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo na sua vida e na sua família em nome de Jesus. Então, veja só, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. A besta é o anticristo, como eu falei, aquele que se opõe contra Cristo. Mas nós sabemos que o anticristo também ele vai se passar por Cristo. Vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus e tal, né? Mas no fim ele será desmascarado, porque ele vai quebrar a aliança de 7 anos que ele vai fazer com o povo judeu, com os israelitas. Pois o anticristo ele vai prometer para esse mundo o que esse mundo mais almeja, o que Israel mais almeja, o que aquelas nações circunvizinhas de Israel mais almeja, que é a paz, a segurança das suas vidas e da sua família. Então ele vai chegar prometendo paz, mas depois ele vai quebrar o pacto feito com Israel, proibindo assim o sacrifício no templo. Porque já está sendo construído um 3º templo, assim podemos dizer, né, em Israel, porque os judeus, irmãos, veja só, existem 2 tipos de judeu. Não é que exista literalmente 2 tipos de judeu, mas que há judeus ortodoxos e há os judeus messiânicos. O judeu ortodoxo é aqueles que não acreditou que esse que veio foi o Messias, foi o Cristo ungido, prometido no Antigo Testamento. Ou seja, o judeu ortodoxo, que são aqueles que seguem ainda os 10 mandamentos de Moisés, a Torá, segue o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Esses aí estão aguardando ainda a chegada de Jesus, a manifestação do Messias para
os livrar do jugo de toda essa guerra, de toda essa falta de paz que eles estão vivendo. Mas também existe o judeu messiânico, que são aqueles que creu que Cristo já veio, né, que ele um dia irá retornar, como eu venho falando aqui no contexto do vídeo. Depois você pode assistir isso, que eu vou postar esse vídeo na minha rede social, no Facebook e no meu canal do YouTube, tá? Não é para ganhar curtida, não. É para que a palavra de Deus ela chegue a pessoas e elas sejam edificadas, transformadas pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, esses judeus ortodoxos, eles estão dizendo, e a gente pode achar isso aí no YouTube se você pesquisar, eles estão aguardando o Messias, e eles dizem que o Messias já está chegando, e eles estão preparando tudo para receber o Messias, sendo que esse Messias que vai se apresentar para eles não é o Messias, porque o Messias já veio. Esse Messias que eles irão receber é o anticristo do qual eu estou me referindo aqui. Então aí eles recebem esse Messias, o anticristo, como se fosse o Messias, o Yeshua, né, o Cristo, que quer dizer o ungido, né? E eles fazem um pacto de 7 anos, mas depois de 7 anos, esse pacto é quebrado, e o anticristo ele começa, vamos se dizer, a sua perseguição total sobre a igreja de Jesus Cristo. Porque alguns dividem judeu e gentil, mas Deus uniu judeu e gentil como um só. Jesus não tem 2 igrejas, ele tem uma igreja formada por judeus e por gentios. Veja só. Então, quando Jerusalém estiver cercada por exércitos, quando o anticristo tiver prestes, vamos dizer, destruir Israel, os judeus, a Escritura diz que os judeus irão clamar por Deus, por Yahvé, por Jeová, e ele vai enviar o seu filho Jesus para destruir o anticristo com o sopro da sua boca e lançar Satanás no ardente lago de fogo, juntamente com o anticristo e o falso profeta. E onde está escrito isso, irmão Márcio? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo. A palavra iníquo aqui no grego, irmãos, que é a língua de origem do Novo Testamento, que é o grego koiné, que significa o grego comum, a língua comum daquela época, que qual já não é falada mais hoje. Lá não existe mais nem o hebraico bíblico e nem o grego bíblico, não existe mais. As coisas mudam com o tempo, né? Mas iníquo aqui no grego, o qual foi escrito naquela época, significa homem sem lei. Porque o anticristo, ele não tem lei, ele não tem escrúpulo. Muito pelo contrário, ele vai mudar as leis. E é isso que já está acontecendo no Brasil e no mundo. O espírito do anticristo usa
aqueles que têm poder sobre a nação para mudar as leis, converter a verdade em mentira. Por exemplo, aprovar o aborto, o uso das drogas, como a maconha está prestes para ser liberada no Brasil. O espírito do anticristo trabalha em cima disso aí, por trás disso, usando esses homens que têm poder para mudar. Mas quando o anticristo se manifestar literalmente, aí sim a coisa vai ser muito difícil. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então Jesus, ele não precisa usar de muito esforço para mandar o anticristo para o ardente lago de fogo, apenas com o sopro da sua boca. Nós entendemos que esta linguagem aqui, ela é literal. Ela não é figurada e ela também não é simbólica. Ela é literal. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 19. Que fala que o anticristo, ele será lançado no ardente lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19 e versículo de número 19, para que também eu possa provar algo que eu já falei no contexto aqui do meu sermão, extraído das Escrituras. E vi a besta, que é o anticristo, né? E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui fala da pessoa de Jesus. Nós vamos falar a respeito deste cavaleiro, do cavalo e do cavaleiro, né, que é a pessoa do Senhor Jesus. Versículo 20. E a besta foi presa. Você vê que lá em 2 Tessalonicenses, Jesus destrói o anticristo ou paralisa com o sopro da sua boca, aniquilará com o sopro da sua boca. Mas em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, ele irá ser preso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que é o falso profeta do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Que diante da besta, fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, e a sua imagem. E estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E onde é que está dizendo que Satanás será lançado no ardente lago de fogo, irmão Márcio? Aí mais na frente um pouco, Apocalipse, capítulo de número 20. Vai dizer assim: e acabando-se os 1000 anos, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E abriram-se sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Aqui fala de Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, olha aqui, e o diabo, versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
para todo sempre. Seja louvado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todo sempre na minha e na sua vida. Ele fará isso porque Ele é poderoso. Ele fará isso porque está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 18, que Ele tem em suas mãos o domínio e o poder da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o domínio, ele tem o controle, ele tem o comando, irmão, sobre este mundo, sobre todas as coisas. Agora vamos, para encerrar aqui esta mensagem, Apocalipse capítulo 19 ainda, versículo 11. Como eu falei, que eu iria falar sobre o cavaleiro e seu cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tem nome, viu, irmão? Chama-se Fiel e Verdadeiro, e tem propósito, viu? Julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Isso é coroa, irmãos. Diademas, aqui é coroa. Dependendo da versão da sua Bíblia, já vai dar literalmente coroas. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Vamos lá, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar aqui, irmãos, onde será pisado, é o que está escrito no versículo 19, quando João, ele viu a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui representa o lagar, onde essas pessoas serão destruídas, serão esmagadas pelo poder de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, quando ele voltar agora para buscar a sua igreja, ele vai vir como juiz para julgar e pelejar com justiça. Leia comigo aqui Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João. O mesmo João que escreveu o Apocalipse, o que é que diz a respeito da pessoa de Jesus como juiz. Aqui, vamos lá. João capítulo 5, versículo de número 24 em diante. Na verdade, aqui é o próprio Jesus falando. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, preste bem atenção, que vem a hora e é agora,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso aqui se dará no arrebatamento da igreja. Se dará naquele momento do capítulo 19 do Apocalipse, quando Jesus vem montado num cavalo branco. Versículo de número 26 do capítulo 5 de João. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Jeová, e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Exercer o juízo. Se ele tem o poder de exercer o juízo, porque ele virá como juiz, para julgar os vivos e os mortos. Ele diz assim, deu-lhe o poder para poder exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, e não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, isso é, como nós chamamos aqui, nos sepulcros, e ouvirão, ou nos cemitérios, nas suas covas, é isso que eu queria dizer, mas a palavra fugiu da mente. E os que ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, a vida eterna com Cristo eternamente, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação eterna, ou seja, lago de fogo, juntamente com o anticristo, o falso profeta e Satanás. E isso se dará na segunda vinda de Jesus. Isso se dará de acordo com o seu poder, com a sua planilha de execução naquilo que ele já tem em mente para executar. Voltando para Apocalipse capítulo de número 19. Vamos lá. João viu o céu aberto, e ele viu também um cavalo branco, e viu um assentado sobre o cavalo branco. E esse que está sentado sobre este cavalo, ele tem pelo menos 3 nomes aqui. Primeiro, ele chama-se Fiel. Versículo 11 do capítulo 19. Chama-se Fiel. Por que Jesus é chamado de fiel? Porque ele nunca pecou. Porque na sua boca nunca houve o engano. Então ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele é magnífico. Ele é o nosso justificador. E verdadeiro. Porque Jesus, ele nunca falou uma inverdade. Como eu li em João, ele disse, na verdade vos digo. Confirmando o que ele estava falando ser uma grande verdade. Aí diz assim, e julga e peleja com justiça. Jesus virá como juiz, irmãos, para o mundo ímpio, para os julgar, não para os absolver, porque esses tais já estão condenados desde esses dias que nós estamos vivendo. Isso se eles não reconhecer que são miseráveis pecadores e que precisa de Deus, que precisa de Jesus Cristo para se salvar da condenação eterna e receber a remissão, o perdão para os seus pecados. Há uma discussão, uma divisão
acerca de interpretação, acerca desse texto, no que diz respeito a o cavalo branco. Dizem que esse aqui não é um cavalo literalmente, mas sim um querubim. Nós não podemos afirmar isso aqui no texto, porque o texto fala realmente que Jesus vem montado em um cavalo branco. Né? Então, nós acreditamos sim. Há outros textos que falam somente que ele virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas nós temos que entender, irmãos, que cada escritor, ele recebeu uma revelação diferente da vinda e da manifestação de Jesus Cristo, mas indicando que ele vai voltar, não importa de que forma, se é sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, se é montado em um cavalo branco, não, ele vai voltar, não importa. Ele vai voltar, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então aqui é um mistério oculto de um nome que tem escrito que somente ele sabe esse nome. No versículo 14 do capítulo 19 do Apocalipse, diz assim: e seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses que seguem a Jesus? São os anjos, são os serafins, são os querubins. São aqueles que estão lá no céu agora, reinando com Deus. Eles virão, as suas almas virão com Cristo para encontrar com seus corpos no ato do arrebatamento. Porque quando Jesus, quando o céu abrir aqui, como João mostra, que aquela imensidão de glória, de poder, vier sobre este mundo, aquele clarão imenso, qual vai invadir os telhados, as lajes, os porões, esse poder vai ressuscitar os corpos dos santos que morreram em Cristo. E também aqueles que morreram sem Cristo, sem a salvação. Como diz em João capítulo 5, uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Glória a Deus. Então, são esses também que virão vestido de linho fino, branco e puro. Isso aqui, o linho fino, irmãos, puro e branco, representa a pureza de Cristo, da igreja. Nosso irmão Paulo está em BH, hein? Glória a Deus, assistindo aí. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Então, esses do capítulo 19, versículo 14, do qual eu estou aqui expondo para vocês, expondo aqui as escrituras, que seguem a Jesus, esses exércitos aqui, tanto são os anjos, miríades de anjos, serafins, querubins, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino e puro. E são também aqueles que estão reinando agora, que morreram em Cristo Jesus. E que irá voltar, a sua alma virá vinda juntamente com Cristo para encontrar com seus corpos físicos, que será ressuscitado, será restaurado
para que a sua alma possa se conectar novamente e ter o seu corpo transformado, glorificado em um corpo como o corpo de Cristo. E onde é que está isso, irmão Márcio? Está na Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 50. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós não podemos adentrar no reino de Deus com essa matéria, nesse corpo físico. Mas preste atenção o que diz o texto. Pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por quê? Porque nós estamos num corpo corruptível. Mas no arrebatamento esse corpo será incorruptível. Será revestido de incorruptibilidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí ele diz assim, no versículo 51, e eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, a igreja, seremos transformados. Nós aqui, irmão, são aqueles que estarão vivos na ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo ou do arrebatamento da igreja. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, de que isto que é mortal, porque nós somos mortais, nós morremos, mas a Bíblia fala de 3 tipos de morte, tá, irmãos? O qual eu não vou falar aqui agora. Se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, que está se referindo ao nosso corpo, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada, 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 foi a morte na vitória. Foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte por nós, a morte eterna, irmãos, que é a separação total entre Deus e o homem, tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o ama. Aí ele diz assim no versículo de número 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz aqui agora, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele vai voltar sim, e que nós possamos consolar uns aos outros com estas palavras, que possamos ser constantes
na obra, no trabalho para o Senhor, o nosso Deus. Porque Jesus disse, e está escrito, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, que vos mande ceifeiros. Você é um ceifeiro. Você também pode se tornar um ceifeiro, um pregoeiro, um evangelista da palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus por esta palavra maravilhosa. Que Deus continue sendo louvado e engrandecido em nome do seu Filho Jesus por intermédio do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.